Fala galerinha, beleza? Vamos nós para a nossa parte 2 na aula de eletrização, tá? Basicamente na primeira aula nós falamos sobre eletrização por atrito, eletrização por contato e hoje a gente fecha com a eletrização por indução e os exercícios, belezinha? Vamos começar então. Basicamente, queridos, na indução nós temos que entender a linha de raciocínio, né? O racional das questões, né? De cada questão, porque senão fica complexo, porque se nós pensarmos em anotar tudo, não é tão simples assim, tá? Então é mais fácil entendermos a lógica do que ficar anotando tudo, tá bom? Ó, aqui inicialmente nós temos um corpo neutro, percebam que eu tenho um próton, um próton, um elétron, então, ou seja, para cada próton eu tenho um elétron, então esse corpo está neutro, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou aproximar um corpo carregado negativamente, que você pode chamá-lo de indutor, né? E esse aqui o induzido, o manipulador e o manipulado, e ao aproximar o indutor, ó, não houve eletrização, houve uma indução. O que é uma indução nesse caso? Houve uma manipulação, um rearranjo. Notem que a distribuição dos elétrons, das cargas no corpo, mudam devido à presença desse indutor carregado positivamente ou negativamente. Então, inicialmente, é preciso entender que, graças à indução, os elétrons livres da esfera condutora se movimentam, se reorganizam devido ou à repulsão elétrica, que é nesse caso, ou poderia ser ao contrário. Por exemplo, se aqui fosse um corpo positivo, nós teríamos uma atração. Então, nós teríamos, de qualquer maneira, uma reorganização dos elétrons dessa esfera condutora, beleza? Essa é a parte inicial. Quando que se dá efetivamente uma eletrização por indução? Na maioria das vezes, a gente fala assim, ó, que é necessário algo a mais, um passo a mais. Então, por exemplo, aqui nós temos dois corpos neutros, por quê? Porque a quantidade de prótons e de elétrons são iguais, só que são dois corpos já previamente em contato. Então, o que isso quer dizer? Que, por mais que sejam dois corpos, na cabeça deles é apenas um único grande corpo. Vou aproximar o indutor. Tá, aqui é o seguinte, ó. Pessoal, quando a gente faz a análise dos exercícios, nós não contamos elétrons, tá? A gente analisa o fenômeno, então é a fenomenologia que me interessa, não quantificar, falar em valores. Ah, mas por que 4 elétrons foram para o lado direito e não 3 elétrons? Nós não teremos esse tipo de explicação. Apenas volto a dizer, eu tenho o fenômeno acontecendo. Então, eu vou aproximar o indutor negativo. Por exemplo, 4 elétrons vão para a sua direita. E percebam que, como 4 elétrons vão para a nossa direita, eu vou ter um excesso de 4 elétrons na direita e uma falta de 4 elétrons na esquerda. Por isso que no final nós temos 4 prótons na esquerda e 4 elétrons na direita. Percebam que já houve a eletrização. Para que aqui normalmente algumas questões pedem essa linha de raciocínio. Para eu manter os dois corpos eletrizados, o da esquerda positivo e o da direita negativo, é necessário primeiro separar os corpos. Porque se eu primeiro separar o indutor vaza. Então eu posso reorganizar as cargas e volta como era antes. Volta a ter aí a distribuição aí nos corpos e aí os corpos voltam a termos a... De certa forma, falaremos que os corpos ficarão neutros. Vamos pensar assim, tá? Bom, aí eu tenho primeiro a separação dos dois corpos e agora, independente se eu aproximo ou não o indutor, tu vai ter aqui então a ideia de que os dois corpos já estão carregados, já estão eletrizados. Aí depois, se eu quiser, eu afasto o indutor e uma vez que eu afasto o indutor e essas cargas já estão separadas, haverá reorganização das cargas, né? Já alcançamos o equilíbrio, então os potenciais já são iguais. Então, por exemplo,
Por exemplo, né, são hipóteses que as distribuições aí já são homogêneas, considerando que o corpo condutor é esférico, etc, etc. Então, queridos, essas suposições podem acontecer. Então tem que estar ligado na teoria que pode acontecer muita coisa dentro de cada questão. Bom, aterramento. Aterramento tem uma lógica. Aqui, claro, pessoal, que eu criei uma figura mais numa função, num cunho, numa ideia didática. Pode mudar, pode acontecer diversas outras ideias. Então, eu tenho aqui inicialmente 3 elétrons e 3 prótons, então esse corpo está carregado? Não, ele é neutro. Vou aproximar um indutor negativo. Ao aproximar um indutor negativo, haverá um rearranjo. Então, por exemplo, os elétrons são repelidos e os prótons ficam mais próximos do indutor. Então, eu vou aproximar o indutor. Ó, de novo, percebam no detalhe que houve a reorganização. Houve a eletrização? Não. Para que eu tenha a eletrização, é preciso, né, eu aterrar. Basicamente, quando eu falo em aterramento, eu estou condicionando os corpos a se tornarem neutros. Então, sempre que eu aterrar, a ideia é neutralizar um corpo. Então, eu vou colocar aqui, ó, né, o fio terra. Percebam, queridos, que nesse momento os elétrons que aqui estão não querem estar aqui porque há uma repulsão com os elétrons do indutor. Então, a Terra, enxergando essa situação desagradável, fala assim, ó, ei, vem para cá. A Terra é uma grande mãe. A Terra enxerga excesso de elétrons, enxerga falta de elétrons, enxerga situações que normalmente só as mães enxergam. Então, a Terra fala assim, vem para cá se aí tá um saco. Então, os elétrons descem. Quantos elétrons descem? Pessoal, já disse que não tem como eu determinar, porque tem um certo intervalo de tempo, etc, etc. Mas, supondo que 3 elétrons desceram, ou apenas um único elétron. Se apenas um único elétron descer, já é suficiente para nós termos uma diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, já é suficiente para eu dizer então que esse corpo estava carregado positivamente. Mas supondo que os 3 elétrons desceram, então esse corpo está carregado com a carga de 3 prótons. Para eu manter, preste atenção na sequência, para eu manter este corpo carregado positivamente, eu tenho que primeiro cortar o fio terra. Porque se eu afastar o indutor, a Terra vai enxergar que nesse corpo aqui, ó, há um excesso de prótons. Então a Terra vai mandar elétrons para cima de novo para neutralizar aquele corpo. Então eu tenho aqui agora cortando o fio. Então agora está tranquilo. Eu posso afastar o indutor, que assim eu já garanto que então o corpo está carregado positivamente, porque eu já desconectei o fio com a Terra. Então, se eu separar o indutor, haverá então a reorganização das cargas, né, dos portadores de cargas positivas dentro desse condutor. Se nós tivéssemos um indutor positivo, seria exatamente ao contrário. Nós teremos aqui a parte positiva, aqui a parte negativa. Em cima nós teríamos 3 prótons, por exemplo. Ao conectar na Terra, a Terra mandaria 3 elétrons, por exemplo. Aí não importa a quantidade de elétrons que a Terra mandasse. Se a Terra mandasse apenas um elétron, já era suficiente para nós termos a ideia de neutralizar um próton, acarretando então que nós teríamos uma diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Então nós teríamos um elétron a mais, vamos pensar assim. Como subiram 3 elétrons, aí nós teríamos 3 elétrons a mais. Então essa é a ideia, dependendo da questão. O principal é você entender o racional, a ideia que se esconde por trás das lógicas, tá? Bom, aqui nós temos os medidores. Percebam que medidores são detectores, né? Então nós temos que prestar atenção. Na verdade, pessoal, deixa eu melhorar o meu português. Não são medidores. A minha cabeça aqui viajou. São detectores, porque há uma diferença entre você detectar algo e medir. Por exemplo, quando você passa na fila do banco, lá na porta giratória do banco, por exemplo, né? Você tem um detector de metais. Ele apita, porque você tem metal, mas ele não notifica. Ah, você tem 2 quilogramas de metal. Ah, você tem o peso de um anel, de uma massinha de um anel
de metal. Então você não tem essa ideia de valores, sim uma ideia de detectar. Então, eletroscópio de folha é um detector de quantidade de carga de um corpo, de carga de um corpo, tá? Bom, só para vocês entenderem, aqui nós faremos vários exercícios sem o enunciado. Depois tem mais exercícios que eu vou fazer ainda de vestibular. Bom, aqui também tem vários de vestibular, tá? Então vamos começar. Basicamente, o eletroscópio é uma esfera condutora, tem uma haste condutora e aqui no final duas lâminas condutoras que abrem e fecham, dando a ideia de folhas, tá? Aqui nós temos um invólucro protetor. Esse invólucro é isolante para impedir que troque-se carga entre o eletroscópio, a parte condutora, com o chão. Se aqui fosse um invólucro condutor, então basicamente nós teríamos que esse eletroscópio teria uma facilidade imensa de se tornar neutro. Então aqui é uma base isolante e um invólucro isolante. Bom, inicialmente ele está neutro, por quê? Porque essas duas lâminas estão paralelas. Como é que o professor sabe, olhando as lâminas, que o eletroscópio está neutro? Porque, queridos, se assim não fosse, se aqui tivesse um excesso de prótons ou um excesso de elétrons, nós teríamos então a perninha aberta. Então, como a perninha está lado a lado, nós temos ali o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Se tu tivesse um excesso de elétrons lá embaixo, tu teria uma repulsão. Se tu tivesse um excesso de prótons lá embaixo, tu também teria uma repulsão. O que vai acontecer? Eu vou aproximar um corpo. Percebam que as cargas que aparecem ali são de forma didática. Imaginem que são 3 com mais 3, 6 prótons em cima e 6 elétrons embaixo. Aí vem algumas definições. Por que esse corpo ficou eletrizado? Pausa, ele não está eletrizado, mas em cima tem uma região positiva e embaixo tem uma região negativa. Por que embaixo tem 6 elétrons? Porque esse corpo que se aproximou é negativo, repelindo os elétrons aqui de cima. No caso, repeliu 6 elétrons, por isso que aqui ficou com 6 prótons a mais. Como nós temos 6 elétrons, 3 para cada lado, haverá uma repulsão. Então nós temos aqui uma abertura da perninha. Na prática, você teria ali um eletroscópio, você aproximaria o corpo eletrizado e a perninha abriria. Pronto, a perninha abriu, significa então que o corpo que se aproximou está carregado. Na prática, no dia a dia, no visual da detecção se o corpo está carregado ou não, você não consegue enxergar os sinais, mesmo porque se tu olhar para o teu corpo, tu não vai enxergar mais e menos, né, turminha? Beleza? Bora nós. Vamos para o nosso próximo exemplo. O nosso eletroscópio, ele está neutro porque as duas placas estão paralelas. Eu vou aproximar um corpo que ainda não sei se está carregado positivamente ou negativamente. Então vamos nós. Para eu ter excesso de elétrons aqui em cima, sabendo que inicialmente é neutro, é porque elétrons subiram. Por que elétrons subiram? Porque foram atraídos pela carga positiva deste indutor, deste corpo carregado positivamente. Como subiram 6 elétrons, aqui embaixo nós temos 6 prótons a mais nessa região. Próton com próton, né, região positiva com região positiva, haverá uma repulsão. Então nós detectamos visualmente pela abertura das perninhas que esse corpo está carregado. Agora, se é positivamente ou negativamente, é preciso informações do exercício, como provavelmente, né, o problema ou de no texto ou de na figura. Assim como eu estou falando para vocês, alguma informação teremos que ter do exercício. Próximo exercício. Previamente, tá? Por algum motivo, o eletroscópio já vem eletrizado positivamente. Pessoal, por que ele veio eletrizado? Isso não importa. Veio eletrizado. Isso que importa. Então, o que vai acontecer? Veio eletrizado, e aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, duas possibilidades. Lá embaixo, tu tem a possibilidade de aumentar o número de prótons ou diminuir o número de prótons. Se aumentar o número de prótons, aumentará a repulsão. Se diminuir o número de prótons, reduziremos a repulsão. Tudo vai depender do corpo que se aproxima. Vou dar exemplo.
tem 4 prótons em cima, 4 prótons embaixo. Aproximou o corpo. Percebam que ao aproximar, nós temos 2 prótons lá embaixo. Por que nós temos 2 prótons lá embaixo? Porque tínhamos 4 e 2 foram neutralizados. Por que 2 foram neutralizados? Porque elétrons lá de cima desceram. Lembra que antes nós tínhamos 4 prótons lá em cima? Agora são 6. Por que são 6? Porque 2 elétrons desceram. Então, como 2 elétrons desceram, nós temos 6 prótons em cima, o que antes era 4 embaixo passa a ser 2, porque 2 elétrons desceram. Se elétrons desceram, é porque eles foram repelidos. Por quê? Porque esse corpo está carregado negativamente. Então, no caso, a perninha fechou um pouco mais, porque diminuiu a força entre as duas lâminas, tá? Próximo caso, ó, o corpo já está previamente eletrizado positivamente, existirão exercícios que previamente serão eletrizados negativamente. Eu vou aproximar o indutor e quando eu aproximo, aumenta o número de prótons aqui embaixo. Como aumentou o número de prótons aqui embaixo, é porque elétrons subiram. Percebam que se elétrons sobem, é porque eles foram atraídos. Atraídos por quem? Por esse corpo que está carregado positivamente, tá? Então nós temos essas situações. Temos mais modelos de eletroscópio? Temos. A gente chama de pêndulo eletrostático. Bom, normalmente chama de pêndulo eletrostático, né, que é mais simplesinho. Bom, eu vou abrir aqui, pessoal, e vou fazer aqui uma situação. Na verdade, eu vou redesenhar algo aqui que vai melhorar muito o entendimento de vocês, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos, ó, o pêndulo, tá? O pêndulo. Imaginem que aqui já temos essa corda aqui, tá, pessoal? Só estou agilizando aqui o processo. E esse aqui é o corpo eletrizado, o corpo eletrizado. Então vamos ao que interessa. O resto não tem pressa. Hipoteticamente, o corpo aqui ele está eletrizado positivamente. A minha ideia não é contar o número de prótons ou o número de elétrons. Não. E sim analisar o fenômeno, que esse aqui está carregado positivamente, esse aqui está carregado negativamente. Esses dois corpos inicialmente estão neutros aqui no pêndulo. Uma vez que esse corpo se aproxima, haverá uma reorganização das cargas. Hipoteticamente, são hipóteses. 3 elétrons vêm para a esquerda porque foram atraídos para a esquerda. Como 3 elétrons vieram para a esquerda, 3 prótons ficaram abandonados na direita. Se aqui nós temos um corpo carregado negativamente, hipoteticamente no pêndulo, 3 elétrons vieram para a direita porque sofreram uma repulsão. Então nós teremos um excesso de 3 prótons na esquerda. São hipóteses aqui, tá? Esse corpo ainda está neutro, mas na presença de um indutor positivo houve uma reorganização dos elétrons que foram atraídos e aqui houve uma reorganização dos elétrons que foram repelidos. Perceba, queridos, que aqui existem duas análises na mesma ideia. Ó, há uma entre mais e menos, há uma atração, entre mais e mais há uma repulsão. Mas como a distância entre o corpo e a carga negativa é menor, a força é maior. Por mais que exista uma atração e uma repulsão com as cargas, a atração ganha porque a distância é menor. Nos dois casos, inclusive, ó, aqui é menos, aqui é mais. Então, nós temos uma atração, e aqui é menos, e aqui é menos, nós temos uma repulsão. Mas, de novo, pelo fato da distância da atração ser maior, a atração ganha a repulsão. Então, nós temos aqui uma coisa, prestem atenção. Na presença de um corpo eletrizado, seja positivamente ou negativamente, o pêndulo neutro sempre será atraído. Ou seja, na presença de um corpo eletrizado,
aproximei o corpo eletrizado, o pêndulo será atraído. Cuidado, existem duas formas de nós analisarmos a atração e a repulsão. Calma, vamos lá. Bom, existem duas formas de um corpo eletrizado atrair o pêndulo. Quais são as duas formas do corpo eletrizado atrair o pêndulo? Seja o pêndulo neutro ou o pêndulo tenha sinal contrário ao corpo eletrizado. Então vamos lá. Se o pêndulo é neutro, ele atrai. Se o pêndulo estivesse carregado negativamente, também atrairia, tá? Se o pêndulo fosse neutro, atrai. Se o pêndulo estivesse carregado positivamente, também sofreria uma atração. Só que para a repulsão, necessariamente os dois corpos têm cargas de mesmo sinal. Corpo carregado positivamente, pêndulo positivo, repulsão. Corpo carregado negativamente, pêndulo negativo, repulsão, ok? Muito importante, isso aqui é uma baita de uma pegadinha de diversos vestibulares. Bora nós? Vamos lá. Estamos no nosso primeiro exercício aqui, tá? Hoje a nossa aula vai esticar um pouquinho, eu já avisei para vocês na última aula, não briguem com o professor, tá? Ah, professor, poxa, faz aula menor. Não faço. Por quê? Porque nós temos aí muita coisa, tá bom? Sem brincadeirinha, pessoal, por favor. Vamos. FUVEST. 3 esferas metálicas M1, M2 e M3 de mesmo diâmetro. Quando eu leio mesmo diâmetro da aula passada, eu já sei então que os raios são iguais. E se nós fizermos uma distribuição de cargas entre os corpos, será uma distribuição igualitária. Já fiz isso com vocês. Montado em bases isolantes. Por que as bases são isolantes? Bases isolantes para não termos a neutralização dos corpos que já estão previamente carregados. O corpo 1 e o corpo 3, segundo a própria figura, estão carregados com carga mais que. E o corpo M2 é neutro. Da onde que o professor tirou isso? Do próprio texto e da própria figura. Inicialmente, M1 e M3 têm cargas iguais com um valor mais que, e M2 está descarregada, ok? Bom, vamos nós ao que interessa, porque o resto não tem pressa. Ó, o que o problema quer? Eu faço algumas situações. Eu vou realizar duas operações numa sequência indicada. A primeira é o seguinte. A primeira situação que eu faço é a esfera M1 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M1 é afastada até retornar à sua posição inicial. A esfera M3 é aproximada de M2, até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M3 é afastada até retornar à sua posição inicial. Após essas duas operações, as cargas das esferas serão cerca de... Bom, basicamente, queridos, nós temos que ter aqui uma noção do que nós faremos. Temos as três esferas, né? Uma está carregada a M1, ó, a esfera 1, vou chamar de M1, M2, vou botar a sequência aqui bem certinho, e M3. Essa aqui é mais que, esta é neutra e essa é mais que. Inicialmente, seguindo os passos da questão, há um contatinho entre 1 e 2. Pessoal, de cabeça. A carga do sistema 1, 2 é Q mais 0. Então, o sistema terá uma carga Q. Como existirão dois corpos, a divisão será igualitária. Tu vai ter Q e vai dividir por 2. Então, tu vai ter Q sobre 2. E aqui tu também vai ter Q sobre 2. Como inicialmente nós não fizemos nada com a carga 3, aqui continua Q. Notem que se eu somar essas três cargas, continua sendo a mesma carga do sistema, tá bem? Só que depois o problema fala que a carga 2, depois de ter trocado, o corpo 2, depois de ter trocado carga com o corpo 1, faz um contatinho com o corpo 3. Notem que a carga do sistema é essa daqui agora. Deixa eu até fazer certinho. A carga do sistema agora 2, 3 é Q sobre 2 mais Q. Né? Para quem não gosta de matemática básica, Q sobre 2 mais Q
É como se fosse meio mais 1, 1,5. Ou 3 meios de Q. 3 meios de Q eu vou dividir entre duas pessoas. Se eu pegar 3 meios e dividir por 2, ficará 3 quartos para cada um, né? Porque 3 meios dividido por 2 dá 3 quartos. 1,5 por 2 é 0,75, ou seja, 3 quartos. Então essas são as novas cargas dos corpos 1, 2 e 3. Q sobre 2, 3 quartos de Q e 3 quartos de Q. Resposta certa, letra B de Brasil, Zil. Ok? Vamos nós, resposta certa aí, letra B. Tá? Bora, próxima. A próxima questão é da UFES, que diz assim, ó, duas esferas condutoras isoladas de raios R e 2Rs estão afastadas por uma distância A. Inicialmente, a esfera maior tem um excesso de carga positiva mais Q e a menor está neutra. Vamos fazer aqui, pessoal, olha só. Nós temos duas esferas, uma pequena R e uma maior, 2Rs, tá? Segundo o problema, a distância entre elas não é uma invenção de Renato, é uma informação do problema, vale A. Então nós temos aqui a invenção, não, é um dado do problema, vale A de aconchego. Qual é a outra informação? Vamos lá, uma tem raio R e a outra 2Rs. Que mais? Estão afastadas e aqui, ó, a maior tem um excesso de carga mais que e a menor está neutra. Inicialmente, essa aqui tem carga mais que e essa aqui é neutra. Bom, encosta-se uma esfera na outra e em seguida as duas são reconduzidas à posição inicial. Bom, pessoal, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou sumir um pouquinho, não fiquem tristes, eu já volto. Pessoal, nada de loucura. Professor, por que tu vai embora? Não deixa a gente sozinho. Calma, pessoal. Vamos lá. Bom, eu sei que se eu chamar o primeiro corpo aqui, ó, de A, esse primeiro corpo aqui de A, esse aqui de B, vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de corpo B, nós temos que inicialmente a carga de A mais a carga de B seria 0 mais Q, ou seja, mais Q. Após a redistribuição através do contato, as cargas novas somadas também têm que dar mais Q. Lembra que no sistema, né, eletricamente isolado, a carga do sistema é sempre a mesma, mas aqui, pelo fato de nós termos cargas de corpos de raios diferentes, a distribuição não é igualitária. Eu já lhe mostrei na aula passada que a quantidade de carga que um corpo tem é proporcional ao seu raio. Quem não estava, volte e assista. É proporcional ao seu raio. Então aqui tem um valor de carga, que tem um valor de carga que somado tem que dar mais que. Só que essas cargas não são iguais. O corpo B, por ter o dobro de raio, tem o dobro de carga. Então vai ficar 3Qs igual a Qzinho. Cada corpo, temos aqui uma análise de Q sobre 3. Mas, professor, cada corpo então tem carga Q sobre 3? Não. A nova carga do corpo A é 1 terço de Qzinho. Só que a de B é o dobro, ou seja, 2 terços de Qzinho. Essas são as novas cargas de A e de B. Então essa aqui é a carga nova de A e essa aqui é a carga nova de B. Notem que 1 terço mais 2 terços dá 3 terços, que é a mesma coisa que 1. Então, tá certo, fechou a quantidade de carga do sistema, beleza? Vamos nós à questão 1. A força elétrica entre as esferas após todo o pagode é K0, Q quadrado sobre 4A ao quadrado. Deixa eu lhe mostrar aqui, ó, sem muita loucura, tá? Após o contato, né, depois volta, separam as cargas na mesma distância a própria informação do texto. Eu faço, então, K0, a nova carga de A, vezes a nova carga de B, tudo isso dividido pela distância entre A e B ao quadrado, que o problema chamou de A
ao quadrado a distância. Então vai ficar a força entre os dois corpos, K0, vezes 1/3 de Qzinho, vezes 2/3 de Qzinho, tudo isso dividido pela distância A ao quadrado. Vocês que são bons em matemática, dá para enxergar que 3 vezes 3 é 9. Aqui vai ter um fator, né? Uma parte que é 2 sobre 9. E tu sabe que aqui vai aparecer aqui quando tu fizeres a multiplicação invertida, né? Aqui A sobre 1 vai ficar 1 sobre A, vai aparecer aqui o A ao quadrado aqui embaixo. Então isso aqui vai ficar 2 sobre 9. Deixa eu botar aqui certinho 9 para não parecer com o quê? 2 sobre 9 vezes K0 vezes Q quadrado sobre A ao quadrado. Tomem cuidado que isso aqui é 9, isso aqui é o quadrado. Bom, pela lógica eu já poderia ter abortado essa questão. Por quê? Porque aqui aparece um fator 4 e eu já sei que 3 vezes 3 vai aparecer 9, né? Então eu já poderia ter dado essa aí como falsa sem problemas nenhum, tá? Próxima, 2. A esfera menor tem carga 1/3 de Q e a maior 2/3 de Q. Verdadeira, nós já fizemos as continhas. 4. O potencial elétrico na esfera maior é a metade do valor do potencial na esfera menor. Falso, falso, falso. Por quê? Porque uma vez que eu estabeleço o contato, haverá uma redistribuição de cargas até eu alcançar o equilíbrio. E eu sei que no equilíbrio o novo potencial de A é igual ao novo potencial elétrico de B. É a condição de equilíbrio. Inclusive, por mais que sejam de raios diferentes, todos os pontos terão o mesmo potencial na superfície e na parte interna dos condutores. E como estabelecemos o equilíbrio, nós temos essa condição. Então a 4 é falsa. 8. Todo o excesso de carga da esfera menor está localizada na sua superfície? Sim, né? Porque há uma distribuição das cargas na superfície dos condutores, ali no caso em equilíbrio. 16. O campo elétrico no interior da esfera menor é nulo? Sim, é uma das propriedades. Campo interno de condutores em equilíbrio, campo interno é zero. Então a 16 é verdadeira. 32. A diferença de potencial entre quaisquer dois pontos da esfera maior é diferente de zero. Não, pessoal, é falso porque todos os pontos têm o mesmo potencial. Então a diferença de potencial entre quaisquer dois pontos é exatamente igual a zero. Por isso que essa alternativa é falsa. Belezinha? Então nós temos aí a nossa questão muito famosa da UFSC. Vamos para a próxima questão. Em uma demonstração de ciências, um casal fica de mãos dadas e o rapaz aproxima sua mão do gerador de Van de Graaff carregado positivamente. Bom, o gerador está carregado positivamente, como a própria questão está afirmando. Esse gerador de Van de Graaff é interessante, tá? Tem aqui de forma bem simples uma fita aqui dentro e tem aqui alguns dispositivos que ficam atritando com a fita. Então haverá então uma eletrização aqui, como tem uma capa, uma caixa, um invólucro ali carregado, condutor, ficará carregado, por exemplo, positivamente, tá? Então é um experimento aí, é um gerador de Van de Graaff, é um experimento bem famoso aí que nós temos dentro de elétrica. Bom, o rapaz mantém sua mão próxima da esfera do gerador, sem tocá-la. Então não há contato, somente a indução. Assustada, a menininha solta a mão de seu namo, afastando-se e encosta em um pilar de aço. Pessoal, olha que interessante, uma informação importante. Ó, o casal fica de mãos dadas
Então, na real, não são dois corpos, é apenas um único corpo. Tá, mas são duas pessoas. Não. Se você não vive um relacionamento sério, você não sabe o que é isso. Se você que vive um relacionamento sério, sabe que não existem dois, é apenas um só. É uma união. Então, nós temos aqui um corpo só. O fato desse corpo aqui, ó, do gerador estar carregado positivamente, induzirá os elétrons virem para o corpo do rapazinho, e como elétrons vêm para o corpo do rapazinho, a menininha ficará carregada positivamente. Só que a menina comete um errinho, tadinha. Ficou assustada, né, pessoal? Aqui tem um aterramento, ó. Esse pilar está aterrado. Então, o que vai acontecer? A menina encosta no pilar, aluno. Quando a menininha encostar no pilar, a Terra vai enxergar um excesso de prótons nesse lado e elétrons subirão pelo pilar e passarão pelo braço da menina. Então a menina receberá ali um choque, que nada mais é cargas passando pelo corpo da menina. Então estas cargas passando pelo corpo da menina farão com que ela leve um choque. Tadinha. Nessa situação, os sapatos podem ser considerados isolantes. Uma vez que os sapatos são isolantes, os corpos não trocam cargas diretamente com o chão. A menina trocou carga com o chão por causa do contato com o pilar. Bom, com base nessas informações, analisem os itens a seguir, vocês, alunos. Ao soltar a mão do rapaz, ele fica eletrizado negativamente, né? Ao soltar a mão do rapaz, a menina, né? Ele fica eletrizado negativamente? Sim, ele fica eletrizado negativamente. 2. A garota provavelmente. Aqui é sim, vamos colocar assim aqui para não esquecer. Sim. A garota provavelmente levou um choque por estar carregada positivamente. Sim. 3. Somente o rapaz foi eletrizado, portanto a garota não levou choque. Falsinho. Próximo. A garota ficou eletrizada negativamente devido ao processo de indução. Não, né? A garota ficou carregada positivamente. Então a 4 é falsinha também. As certas são 1 e 2. Então 1 e 2 são verdadeiras. Resposta certa, letra A, de amor, de aprovados, de aconchego. Beleza? Vamos para mais questão? Professor, não aguento mais. Aguenta sim, pessoal. Tá super legal. Vamos para mais uma questão da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos lá. Uma placa de vidro eletrizada com carga positiva é mantida próxima a uma barra metálica isolada e carregada com carga mais que. Essa barra está com uma carga mais que. Então tem um excesso de prótons que se distribuem na barra metálica, como mostra a figura abaixo, e essa aqui é a placa de vidro. Vamos lá para as alternativas. Se a barra for conectada ao solo por um fio condutor, a placa de... Vamos voltar aqui, ó. Se a barra for conectada ao solo por um fio condutor. Vamos pegar aqui, ó. Se a barra, que é essa daqui, for conectada ao solo por um fio condutor, tipo um aterramento aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o símbolo de aterramento, tá? Por um fio condutor, a placa de vidro for afastada. Então esqueça a placa de vidro, ela sumiu do mapa, ok? A seguir, a ligação com o solo for desfeita, a barra ficará carregada negativamente. Pessoal, se tu sumir do mapa com essa placa de vidro e manter essa aqui carregada positivamente e aterrada, o que vai acontecer? Haverá uma neutralização, né? Ou seja, os elétrons da Terra subirão e tentarão neutralizar essa barra metálica, mas não torná-la carregada negativamente. O máximo que nós teremos aqui é, nessa situação desse exercício, é tornar esse corpo neutro. Então, por isso que a primeira é muito falsinha, ok?
A primeira é falsinha. A barra ficará carregada negativamente, 999. Se a barra for conectada ao solo de novo por um fio condutor e a seguir for desconectada novamente, com a placa de vidro mantida próxima, então olha que loucura, eu vou conectar com a placa de vidro próxima e desconectar, tá? Vou conectar e desconectar, é uma brincadeirinha. E a seguir for desconectada, com a placa de vidro mantida próxima, a placa de vidro ficará neutra. Então olha que loucura, tu vai colocar o terra, vai tirar o terra e essa aqui ficará neutra. Não faz sentido? Como é que essa aqui ficará neutra? Com quem ela trocou carga se não tem aterramento, não tem nada? Então não tem como eu afirmar que essa carga, essa placa, perdão, ficará carregada negativamente ou neutra. Por quê? Porque não trocou carga com ninguém. Entendemos, turma? Então a próxima também é falsinha. 4. Se a placa de vidro atrair um pequeno pedaço de cortiça suspenso por um fio isolante, podemos concluir que a carga da cortiça é necessariamente negativa? Olha aqui a palavra necessariamente. Resposta: não. Pode ser um corpo neutro, que eu já expliquei para vocês. Nossa, aqui é falsinha também. Se a placa de vidro repelir um pequeno pedaço de cortiça, um pequeno pedaço de cortiça suspenso por um fio isolante, pode-se concluir que a carga da cortiça é necessariamente positiva? Sim. Só existe um jeito de repulsão, como eu falei para vocês. A atração tem dois, ou é neutro ou os corpos têm sinais opostos. Se é uma repulsão, mesmo sinal, então necessariamente a cortiça é positiva, porque as duas placas do exercício são positivas também. Então a 8 é verdadeiríssima. 16. Nas condições expressas na figura, a carga mais Q da barra metálica distribui-se uniformemente sobre toda a superfície externa da barra. Bom, essa aqui é falsa, por quê? Porque eu não posso afirmar que a distribuição é uniforme por clássicos dois motivos. Primeiro, porque não é um condutor esférico, então nós não temos uma distribuição aqui exata, porque não é um condutor esférico. E segundo, que existe uma placa de vidro positiva próxima, que por indução haverá um rearranjo. Então, de certa forma, nós teremos mais elétrons para a direita porque a placa de vidro é positiva. Então, de forma geral, ela é extremamente falsa, a alternativa 16, ok? Pessoal, essa aqui é a lista de exercícios da apostila do extensivo, essa aqui é do terceirão. Não se esqueçam de pegar lá no estudos a nossa listinha, beleza? Eu fiz a união das duas ideias somente nessa aula. Lembrando que na nossa aula passada foi sim uma aula extremamente importante, mas nós finalizamos a parte de eletrização. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula imperdível. Capacitores, imperdível. Valeu, tchau, tchau.